Curitiba. Não só os embates entre o juiz e os advogados aparecem na gravação, mas também uma irritação do advogado da Petrobras, que é assistente de acusação neste caso. O professor René Dott, que representa a estatal, se irritou com o advogado de Lula, Cristiano Zanin, depois que o defensor do petista reclamou das perguntas de Moro sobre o mensalão. Isto é uma questão política, reconhecimento de alguma coisa, Vossa Excelência está pedindo posicionamento político do depoente. Então, a orientação da defesa técnica é que não emita, neste momento, nenhum tipo de pronunciamento que não seja em relação ao processo. Na individualização da pena, se for o caso, os seus antecedentes, a sua personalidade, enfim, as suas condições pessoais, a sua moral, inclusive, principalmente o seu caso moral. Não estou julgando ninguém, eu estou justificando a pergunta do juiz. E o juiz pode perguntar, porque é matéria de fixação da pena. Isso assim, o juiz pode fazer isso. É fixação da pena. Personalidade. Doutor, não estou representando ninguém. Está falando agora, não é seu momento. O doutor tem falado nessa audiência o tempo todo, cansativamente. O advogado está falando agora. Parece que não se respeita a autoridade do juiz do caso. É evidente isso. Inclusive falando sem pedir a palavra. Isso não se faz. Nesta imagem, Lula e Moro estão frente a frente. Os procuradores do Ministério Público Federal estão do lado direito do juiz. Do lado esquerdo está uma servidora da Justiça Federal. Zanin está atrás de Lula e os outros dois advogados do petista, Valesca Zanin Teixeira e Roberto Teixeira, estão do outro lado da mesa, ao lado de René Dott. Em outro momento tenso da audiência, Lula pergunta se Moro se sente culpado pela crise no país e pela demissão de 600 milhões de trabalhadores, um número completamente exagerado dado pelo petista. Moro, o senhor se sente responsável da Operação Lava Jato ter destruído a indústria da construção civil nesse país? O senhor se sente responsável por 600 milhões de pessoas que já perderam emprego no setor de óleo e gás da construção civil? Eu tenho certeza que não. O senhor entende que o que prejudicou essas empresas foi a corrupção ou o combate à corrupção? Não, é o método de combater a corrupção. O que o senhor se refere? Não, o que eu fiz é o seguinte, contra as pessoas que pagaram propinas? Quando um juiz, me desculpe isso, quando um juiz e os acusadores se submetem à imprensa para poder prender as pessoas, aí tudo mais é possível, doutor. De que forma que o juiz seria submetido à imprensa? Eu vou lhe dizer uma coisa, doutor. O senhor disse... O debate entre Vossa Excelência e o ex-presidente. O senhor disse num artigo que o senhor escreveu, copiando as mãos limpas da Itália, de que se a imprensa não ajudar, não tem como prender rico e político. Então aí vamos degradar a imagem das pessoas na imprensa. Eu vi o depoimento do Léo. Eu conheço o Léo antes e conheço o Léo naquele depoimento. Senhor presidente, depois do cidadão condenado a 23 anos de cadeia ser chamado para a coisa mais importante que ele tem que falar é que o Lula sabia. Depois de condenarem e execrar a imagem de um pai de família, que por mais errado que tenha, merece respeito, como o Duque, há 40 anos de cadeia, e depois prometer a ele liberdade, se a senha for falar, o Lula sabia. Quem prometeu liberdade? Eu vi. Doutor, não, eu estou vendo isso pela imprensa há tempo, doutor. Quem prometeu liberdade? Eu estou vendo pela imprensa há tempo. Ele vai fazer delação premiada, e na delação, a condicionante, já faz alguns meses que eu vejo pela imprensa, no caso do Léo, há alguns anos, é citar o nome do Lula. Cita o nome do Lula, se não citar não vale, cita o nome do Lula. E aí, doutor, me desculpe com todo o respeito que eu tenho pelo seu trabalho. Esse último mês foi o mês Lula, em que a senha era Lula. Vamos chamar todo mundo. Se pudesse ressuscitar o Conde de Monte Cristo, ele viria aqui e falar, foi o Lula o culpado. Nas primeiras 3 horas de depoimento, os representantes do Ministério Público Federal apenas assistem às perguntas feitas por Moro. A tensão continua na audiência quando Roberson Pozobon inicia as perguntas e se refere a Lula como o senhor Luiz Inácio. O primeiro aspecto que gostaria de indagá-lo, senhor Luiz Inácio, é sobre pela ordem, só uma questão de respeito. Assim como Vossa Excelência foi bastante
cuidadoso com o tratamento dado ao ex-presidente da República, pediria ao Ministério Público que também observasse que nós estamos aqui tratando de um ex-presidente da República. Então, senhor Luiz Inácio, acho que não é uma forma adequada de se referir a um ex-presidente da República. Eu acho que o Ministério Público não tem nenhuma intenção de ofender, provavelmente é um lapso verbal, mas eu pediria que você reportasse, talvez a forma como eu coloquei, de senhor ex-presidente. 12 minutos depois, Moro corrige Lula, quando o ex-presidente se refere a Pozobon usando você ao invés de senhor. Eu gostaria de perguntar, então, se o senhor recorda de ter discutido sobre o projeto. Não tenho a menor noção. Se eu discutir apenas da questão da cozinha, eu vou dizer para você, nunca mais, depois que eu visitei o prédio, nunca mais eu discuti triplex. Eu vou fazer aqui uma observação, já que a defesa reclamou o tratamento do senhor ex-presidente, peço que o senhor se refira aos membros do Ministério Público como senhor e não como você. É que é tão novo, um velho falar senhor para um jovem. Não, sei que o senhor tem uma tendência informal, mas eu peço também que o senhor trate dessa maneira. Pode deixar. Certo? Por fim, as considerações finais de Lula são recheadas de interrupções e advertências. O petista tenta advertir ao juiz que ele será atacado no futuro por quem o defende atualmente, mas o magistrado afirma que já é duramente criticado. Eu espero que essa nação nunca abdique de acreditar na justiça. Agora eu queria lhe avisar uma coisa. Esses mesmos que me atacam hoje, se tiverem sinais de que eu serei absolvido, prepare-se, porque os ataques ao senhor vai ser muito mais forte do que ele sabe, até ministro da Suprema Corte, que não pensa como pensa a imprensa brasileira hoje. Senhor ex-presidente, infelizmente eu já sou atacado por bastante gente, inclusive por blogs aí que supostamente patrocinam o senhor, então eu padeço dos mesmos males de certa medida. Entretanto, não, doutor, não dei a palavra. Entretanto, eu vou encerrar aqui essas suas declarações, mas eu lhe asseguro que vai ser julgado unicamente com base nas leis e na prova de processo. O senhor pode ficar seguro com